Quando a gente fala de meta, de tudo isso, a gente precisa também de indicadores, né? E por que é tão importante ter esses números para acompanhar se os objetivos estão sendo alcançados, José? Pode dizer para a gente. Os indicadores, na verdade, ele é a base de dados da empresa. Então, eu tendo os meus eu sabendo quais são os indicadores que eu tenho na área comercial, industrial, marketing, né? Eu consigo ter coleta de informações, e essa coleta de informação ela é muito importante, né? E como fazer isso de uma forma sustentável, né? Da mesma forma que a gente faz uma análise de desempenho de um profissional, né? De um colaborador, fazendo acompanhamento, monitorando, né? Estando sempre voltando a olhar para esses números, né? O indicador ele é uma transformação daquilo que está sendo executado. Então, para eu conseguir medir, né, eu preciso ter esses parâmetros, né, bem estipulados. Então, normalmente a gente olha faturamento, né, a gente olha taxa de conversão de vendas, a gente olha retenção de cliente, a gente olha alguns números, né? Às vezes são números quantitativos, às vezes são informações qualitativas, como que dá a nível de satisfação do meu cliente sobre a minha entrega, né? Então são tudo números que a gente precisa estar monitorando e acompanhando. CAC, LTV, churn, Todo o processo de letrinhas aí. todo o processo de monitoramento que já existe muito bem institucionalizado, inclusive. A gente pode voltar no exemplo da meta comercial super agressiva. A gente pode conseguir frear essa meta se a gente sabe do indicador certo, a gente tem esse cuidado com os indicadores, a gente consegue ver, esse vendedor novo aqui, esse diretor de vendas comercial, está vendendo muito, mas a minha margem caiu, então calma, vamos sentar aqui de volta e vamos realinhar isso, né? E no meio do caminho a gente consegue evitar. É só monitorando, tem que estar constantemente monitorando, olhando os números, né? E aí sim, como tu falou mesmo, né? Sabe, com a equipe, revisa os números, porque o indicador, ele é um número que já existe na empresa, né? A meta é aquilo que eu vou botar para o próximo ano, mas eu já sei qual que é a minha curva, né, sazonal daquele número. A gente sabe que às vezes, dependendo do mercado, vende mais no início do ano, não vende mais no final do ano, vende mais no meio do ano. Então a gente já conhece essa curva, sazonalidade. Então a gente tem que estar olhando para esses números e, claro, a meta ela vai dizer onde eu quero chegar, mas eu tenho que sempre monitorar esses números para saber se a meta é atingível ou não. Sim, não adianta, se eu sei da minha sazonalidade, eu não posso colocar meta na baixa, a mesma meta da alta, né? Perfeito. Dessa sazonalidade que você comentou. Né? As métricas, elas dirigem comportamentos. Então, um bom ditado, famoso ditado, né? Diga-me como me medes e eu vou te dizer como você se comporta. Então, a métrica é um grande meio, né? O primeiro passo para a gente fazer a avaliação de desempenho é a gente medir e dar feedback. Então, eu medir, eu ter confiança na medição, eu analisar e eu poder dar feedback para o meu time, para a minha equipe, né? É o que de fato vai gerar transformação. Então, a métrica ela é um meio super importante de viabilizar esse feedback, de viabilizar essa transformação. A métrica, de certa forma, ela é uma visão do momento ou de um determinado período histórico, de como a gente está se comportando em relação à visão do que a gente desejaria, né? Era uma fotografia, né, daquele momento ali, né? E aí, com base na fotografia, a gente faz a análise. Agora, minha vez de falar mais uma frase do efeito é que o que não se mede não se gerencia, né? Então, a gente precisa ter esses números para poder saber o que a gente precisa mudar para melhorar e até para chegar nas metas. A dieta é dos gurus da qualidade. Mas todo esse processo ele só se sustenta se isso for algo genuíno mesmo.
né? Se é a cultura da empresa em monitorar. Também. Então, se não for da cultura da empresa e fazer esse acompanhamento, fazer esse monitoramento, as equipes estarem próximas, né? E também fazerem essa gestão junto com o seu líder, né? Assim como também o líder com a diretoria. Se não existe essa cultura de monitoramento, uma pessoa só não consegue estruturar isso. E José, na organização, o que demonstra claramente para a equipe a importância... Fazendo a resposta que eu tenho, uma pergunta que eu tenho a resposta, não vai ser... Tereza, pensa aí para nós. O que faz com que a equipe tenha percepção clara da importância que aquela medição, que aquele acompanhamento dos indicadores e metas tem de fato para a organização? Qual é o elemento que traz uma visão clara para a equipe desta importância? O elemento que vai trazer essa visibilidade é o seu líder. Perfeito. Então, Através do quê? E o processo é o feedback. através do feedback. Então, o líder que vai mostrar para a equipe, né, que aquele número ou aquilo ali é relevante, e a equipe, e ele tem que, de uma certa forma, encantar a equipe e fazer... eu gosto muito da palavra colaboração, né, que seja algo criado colaborativamente entre o líder e os liderados, que eles entendam os números e eles se desafiem a algo a mais. Consigam um acordo a partir de uma visão compartilhada. Perfeito. Esse aí é o melhor cenário para engajar as equipes a olharem para os números e correr atrás.